Pronto. E agora? Agora beleza. Agora beleza. Tá cortando ou não? Tá cortando ainda, Mu. Então aí, aqui não tem nenhuma conexão errada, já fiz conexões, tá tudo certo, cara. Não, agora tá bem. Agora Tá fluiu. beleza? Tá Então beleza. vambora. Então vamos lá. Então, Mu, hidromel é doce? Vamos lá. Vamos lá. Aí a galera que chegou agora, o que estava antes, então. Bom, hidromel também pode ser doce, cara. Tá? Não é que ele tem que ser doce, tá? Ele também pode ser doce, mas ele pode ser seco, ele pode ser demi-sec e ele pode ser suave, o famoso doce, e até licoroso, tá? Então, esse paradigma que hidromel é doce, deixa pra lá, cara. Não rola mesmo, cara. Hidromel não é doce. E Leme, infelizmente, o Leme já morreu. E você falou do cara, caiu aqui, cara. Olha só. Esses peitos. Então, hidromel não é doce, galera, tá? Ele não precisa ser doce, tá bom? Ele não precisa ser doce. Ele pode ser doce, não é uma necessidade. Tem vários estilos, mas eu creio que o Paulo vai perguntar sobre isso também, né, Paulo? Exato. Inclusive, aproveitar também e trazer um esclarecimento sobre a palavra suave. Quando a maioria das pessoas, quando falam suave, né? Eu gosto de um hidromel mais suave. Normalmente, é preciso dar uma dimensão nessa palavra, porque tem muita gente que acha que suave, na verdade, é porque ele é bem suave na boca, né? Então, isso é diferente, tá, galera? Deixa eu dar um esclarecimento. Você me permite, Paulo? Por favor. Galera, é o seguinte, ó. Suavidade não é peso de boca, tá? Vocês não confundam levinho. O levinho com o suave, tá? Necessariamente não é uma coisa, não é ligada à outra. O peso de boca significa o quê? O peso mesmo, como você sente a bebida na sua boca, tá, galera? Então é o seguinte, ele pode ser leve de boca e alcoólico, e doce, mas ele é leve na boca. Mas geralmente, ele doce, ele não vai ser leve. Então não confunda o levinho, que é facinho de beber, com doçor. Tá? O doçor não é ligado necessariamente ao peso de boca. O facinho de beber. Para quem conhece vinho, que eu acho que é uma referência, né, Paulo? Desculpa aí, eu suponho que seja, né? Paulo, você travou para mim, Paulo. Oi? Não, tudo certo. Tá tudo certo? O vinho é uma referência para a galera aí, né? Então, assim, por exemplo, o Merlotzinho, ele é um vinho leve, certo? É leve de boca. Só que tem um teor alcoólico acentuado, ok, galera? Quando eu falo suave, é a graduação de doçor, beleza? O demi-sec, o seco, demi-sec, e o suave, ou o doce, tá bom? É nesse sentido aí. Eu acho que é isso que você queria dizer, né, Paulo? Isso, exatamente. Me permite fazer um complemento, só para deixar mais claro, né? E quando fala de peso em boca, no caso seria se é encorpado ou não. Vamos lá, tá conectando. Aí. É isso que dá falar do Leme. Eu já falei para vocês, parem de falar do Leme. Vocês ficam falando do Leme, cara, dá ruim isso aí, cara. Rapaziada, não faz isso não, cara. O cara fica bravo. O leite fermentado. Vamos lá, galera. Então, eu falando do leite. Portanto, o leite, cara, como que você faz um exercício legal, cara? Pega um leite integral e um leite desnatado. Coloque os dois na boca, tá? Deguste os dois. O leite desnatado, ele vai ser levinho na sua boca. Muito leve. O desnatado, no caso, né? O integral, ele já vai ter peso de boca. Então, é isso que eu quero dizer. Beleza? Só para resumir, não vou perder mais tempo, senão eu vou te ferrar, Paulo. Sem problema. Bom, então vamos lá para a nossa próxima pergunta, então. Já que nós falamos sobre o doçor do hidromel, vamos falar também uma outra questão que se é para conhecer sobre hidromel, o que seriam
os estilos de hidromel. No Ocidente nós temos, aliás, no mundo do vinho existem as castas de vinho, né? As castas das Sim. uvas, né? Que vai diferenciar um tipo de vinho do outro que causa diferenças significativas, sabor, aromas, etc. No hidromel, o Mu, tem divisão de estilos? Claro, claro. O que a gente segue aqui no Brasil é o que o BJCP, Beer Judge Certificate Program, né, o BJCP, que ele é um programa americano, uma certificação americana, tá? Que certifica juízes de vinhos, não, desculpa, de hidroméis, cervejas e cidras, tá? É um dos mais respeitados instituições que existem aí, e a gente segue mais ou menos o que eles dizem. Lógico que a legislação do hidromel no Brasil também manda um pouquinho, né? Principalmente para quem quer regularizar aí a sua produção, mas o que a gente segue ali? Nós temos, então, um hidromel tradicional, que nada mais é do que mel, levedura, água, tá? Sendo ele, podendo ser ele seco, demi-sec ou suave, beleza? No Brasil ainda aceita-se o licoroso para vinhos, por exemplo, tá bom? Lembrando que todas essas que eu vou falar agora, depois desse tradicionalzão, que é o básico, ele pode ser carbonatado ou não. O que é carbonatado? Tem CO2, é gasificado, é parecido com espumante, beleza? Todas as categorias que eu vou falar podem ser assim. E também pode ter mel caramelizado ou não. Então, como é que a gente faz? A gente carameliza o mel, esse mel caramelizado não é fermentado, as leveduras não comem, por assim dizer, né? O açúcar presente ali no mel, e, portanto, sobra do soro final. Então, temos ali o tradicional, temos o com especiarias, o Mitglin, tá ok? Que é uma categoria específica lá também no BJCP. O de frutas, que é o melomel, ou frutimel, depende do autor aí, mas no BJCP chama melomel, beleza? E também temos especiarias com frutas, que é outra categoria, inclusive, uma subcategoria ali no BJCP, beleza? E aí nós entramos no quê? Antes já falei de frutas, especiarias, e entramos os especiais, certo? Eu pulei algum? Tá? E nesses especiais entram os históricos, e veja bem, hidromel ainda pode ser muito parecido com cerveja, para quem não conhece, que é o Bragô, tá? Que vai malte e lúpulo. Então, é os especiais que entram nessa linha também de especiais, aí também entra o hidromel. Então, temos várias categorias de hidromel. Imagine que todas elas, podemos ser carbonatadas ou não, podem ser secas, demi-seques e suaves, e até licorosos, caramelizados ou não. Agora, vocês imaginem aí a gama de estilos de hidroméis que nós temos disponíveis, cara. É de ficar doido mesmo. Isso sem contar os tipos de meles que nós temos disponíveis, né? Sendo que o Brasil e o Hemisfério Sul têm uma maravilha, que é as abelhas sem ferrão. Então, as abelhas sem ferrão produzem um mel específico, as abelhas indígenas, certo? Eu acho que é bem por aí. Show de bola. Inclusive, né, as abelhas sem ferrão, né, elas desenvolvem meles que são completamente distintos do mel que nós temos mais comum, que é o de abelha apis, né? É um mel mais ralo, menos viscoso, né? É um mel mais ácido, é um mel com uma outra pegada. Água. Um teor de água maior. A água, né? Maior, o que requer aí mais delicadeza na confecção do hidromel. Sim. Você precisa de maior quantidade. Para quem não sabe aí, só para lembrar, tá? A partir de 17% de água dentro de um mel, ele começa a fermentar espontaneamente. Ou seja, ele começa a fazer o trabalho da levedura selvagem, a trabalhar em cima do açúcar, gerando CO2 e álcool. O seco, o hidromel seco, já respondendo aí, ele vai de OG, tá? Gravidade inicial de 1000 a 1010, certo? Tô errado, Paulão? Tá certo. Pelo JCP.
De 1010 a 1025 é demi-sec, e acima de 1025 já doce. Tá bom? Não, ó, mas o BJCP, o Muli, coloca meio doce, não demi-sec. Meio doce, desculpa. É demi-sec, meio doce, depende da tradução. Como no Brasil a gente utiliza aí a tradução do nosso amigo lá ainda, por enquanto, né? No Brasil ainda estamos, apesar de ter alguns juízes que deveriam se empenhar muito em fazer umas traduções mais fidedignas aos estilos de hidromel do BJCP, ainda temos uma tradução única e estamos trabalhando em cima dela, tá, gente? Então, a gente tem que trabalhar em cima disso. Eu acho que é por aí. Excelente, excelente. Bom, então... Um abraço ao pessoal do SOS Abelha Sem Ferrão aí, que está sempre conosco aí. Saúde a vocês. Show de bola. Abraço aí pro pessoal também. Bom, vamos lá. Então, dando continuidade. Já que nós falamos sobre hidromel doce, né, que o hidromel não necessariamente precisa ser doce, e que existe vários estilos de hidromel, então isso significa que nós temos combinações de ingredientes que podem, sei lá, gerar uma infinidade de hidromeles com muita personalidade, né? Sim. Mas, voltando à questão do doce, uma coisa que eu escuto, que eu ouço muito falar com pessoas que tiveram uma experiência não tão bacana com hidromel doce, né? O pessoal às vezes experimenta, acha extremamente enjoativo, já tem uma ideia, a base é mel, então ele vai ter que ser doce. Aí experimenta alguma receita, né? Feita de forma muito mais rudimentar, por exemplo, e aí acaba se tornando muito enjoativo. Um hidromel doce, ele é enjoativo? Não, e só complementando, um hidromel doce, ele é enjoativo, e o que significa um hidromel equilibrado? Bom, vamos lá. Perguntinha é bem sacana. Bom, vamos lá. A segunda parte, principalmente. O hidromel doce, ele não tem que ser enjoativo, tá, galera? Essa ideia errônea aí de quem toma um vinho licoroso, por exemplo. Lembra aqueles vinhos licorosos? Eu não sei a idade média da galera, mas o pessoal conhece vinho licoroso. Ou jurupinga, ou o que for. Ele é extremamente doce, enjoativo, mas pega por causa do açúcar. Lógico, isso aí você tem seu organismo, e isso funciona dessa forma para todos os organismos. Então, acontece desse jeito. Então, o hidromel doce, por assim dizer, o suave, que nós chamamos tecnicamente, ele não tem que ser enjoativo. Pelo contrário, ele tem que ser agradável no paladar. Ele tem que ter um belo doçor, uma certa acidez na entrada da sua boca. Ele tem que ter um álcool equilibrado. Veja bem, o álcool tem que ser equilibrado com esse doçor. Não me venha com hidromel doce, certo? Com pouco álcool, que aí fica o mela-mela dos... Meu! Mela-mela foi ótimo. Pra não falar outra coisa, entendeu? Cara, os caras têm mania de fazer um hidromel. Vou fazer hidromel pra mulher. Não existe isso, gente. Fazer vinho pra mulher. Não existe vinho pra mulher, não existe cerveja pra mulher. Certo? Não existe hidromel pra mulher. Sensacional. É igual. Todo mundo tem um paladar igual. Aliás, as mulheres são as melhores sommeliers que existem. Porque elas, como os homens, e como na visão também, elas têm muito mais percepção de cores, como gamas e sabores, melhores que dos homens, tá, cara? Então, galera, para com esse preconceito babaca, tá? Isso é babaquice, um machismo imbecil que não merece nem o respeito da gente que somos produtores fidedignos, tá? Então é o seguinte, galera, hidromel suave, vamos voltar lá. Cara, tem que ter o álcool equilibrado com o doçor, senão fica melado, galera. Ou uma acidez legal, tá? Ou faça o Mitiglim, coloca umas ervas para equilibrar, dá um tanino para esse trem, cara. Senão vira um mela-mela mesmo, cara. O cara que faz o hidromel desse jeito, Paulo, para mim, primeira coisa, é o cara que não tá com preguiça de esperar o bicho acabar de fermentar. Para começo de conversa, tá? Ou tá com ânsia de vender logo o seu hidromel e agradar o público em geral, certo? Ou inexperiente, cara.
Porque é o seguinte, se você quer fazer um hidromel bom para todo mundo, faça de todos os gêneros. Ah, não quero fazer de todos os gêneros. Tá bom, então faça um demi-sec. Amigo, faça um semi-seco. Amiga, faça um Meio semi-seco. termo. O cara que gosta do suave, ele vai tomar seu demi-sec. O cara que gosta do seco, ele vai tomar o seu demi-sec. E vai entender o que é hidromel e você não vai denegrir. Entendeu? Colocando uma bebida doce demais, melada demais. Mas se você quer fazer um hidromel suave, por favor, deixe graduar o álcool. Deixa lá para os seus 14%, 15% para equilibrar. E já emendando. Lá nos vinhos, a gente equilibra a acidez com teor alcoólico. Tá bom, galera? Nos vinhos brancos. Por exemplo, eu estou tomando um rosé aqui. Depois a gente fala sobre ele se der tempo. O vinho branco, por exemplo, ele tem que ter acidez equilibrada com álcool. Porque se o álcool estiver muito elevado, a acidez vai subir junto. Beleza? Agora, ao contrário, também acontece. Tá? Um vinho muito encorpado, com pouca acidez, com pouco alcoólico, com nada de acidez, com nada de taninho, é um vinho mole. Cara, que não pega legal. Então tem que ter esses equilíbrios aí. Tá? Então é o inverso também. Inclusive, é uma coisa que eu converso, inclusive, no curso que a gente ministra sobre degustação técnica de vinhos e hidroméis, é sobre isso. Como você vai degustar o seu hidromel de forma clara para oferecer um produto melhor para o seu cliente. Ou, se você quer servir o seu hidromel, como você vai servir para a pessoa que você gosta, para os seus familiares, para os seus amigos? Como que você vai oferecer isso? Tem que entender como é que funciona o hidromel para você poder fornecer essas técnicas para ele. Né? Tá mais ou menos respondido aí, ou que você acha que falta alguma coisa ainda, Paulão? Cara, sensacional, cara. Sensacional. Mandou muito, muito, muito bem. Muito bem. E, inclusive, a resposta que você dissertou aqui, ela acaba nos levando para a próxima pergunta também. Por quê? Opa! De forma indireta. Porque você Legal. citou muito vinho, né? E a pergunta seguinte era justamente vinho, cerveja. Qual das duas bebidas o hidromel se aproxima mais, né? Que possa, de alguma maneira, ter características que são próximas, são semelhantes. Então, essa é a nossa próxima pergunta. Eu acho que já ficou um pouco no ar qual das duas bebidas ele se aproxima, mas quero deixar você à vontade, porque está ficando muito bacana aqui as explicações. Manda ver lá. Muito bem. Muito bem. Depende, obviamente, do estilo de hidromel. Como eu falei lá atrás, o BJCP e os estilos de hidroméis variam pra caramba. Já falou sobre isso. E tem um estilo específico, que é o Bragô, muito apreciado, diga-se de passagem. Tá? E por que não dizer até o Viking Blood, que é o Viking Blood que vai hibisco e lúpulo. Ele tem umas características. O Bragô, para quem chegou agora, é um estilo de hidromel, em geral, carbonatado. Não é vamos dizer assim, não é uma obrigação, mas é palatável. Ele vai, como ingrediente do hidromel, tá? Não é uma cerveja com mel, ele vai malte e vai lúpulo também, se você topar colocar. E ele tem uma característica muito parecida com a cerveja, beleza? Então, neste caso, ele lembra o quê? O vinho ou a cerveja? Obviamente que é a cerveja, né, Paulo? Sim, no caso dessas características que são de ingredientes da cerveja, né? Exatamente. Exatamente. Então, é a mesma coisa do serviço para ele, tá? O serviço, o que é? Para quem não sabe o que é serviço, é como se serve, não como se armazena. Armazenamento, adega, maturação é uma coisa. Serviço para o cliente, como sommelier de cerveja ou de vinhos, é outra coisa, tá? Então, assim, o serviço seria próximo da cerveja, tá bom? O serviço próximo da cerveja. Já na boca, a maioria dos hidroméis, principalmente os tranquilos, tá? Sem adição de nenhum outro ingrediente diferente, é o quê? É parecido com o vinho, em especial o vinho branco. Por quê? Porque o mel é clarinho, tá? O mel é amarelo. Ele vai dar o quê na sua boca? Ele vai dar a percepção de um vinho branco. Então a gente trabalha em cima de serviços do vinho branco. E, consequentemente, ele é mais parecido com vinho branco. Não, veja bem, lembrando que vinho
estou falando somente a palavra vinho, a terminação vinho. É denominação para fermentados de uva, tá? No Brasil, a gente tem aqui uma coisa meio quase, por assim dizer, quase tradicional, né? Ah, eu fiz um vinho de determinada uva, de determinada fruta, eu fiz um vinho de outra coisa. A palavra vinho só serve de uva, tá bom, galera? Isso é tecnicamente. Vocês podem usar? Pode. Então, o hidromel é um vinho de mel? Cara, eu não gosto de usar. Sim. E já deu discussão. Mas você pode falar. É hidromel. Mas, inclusive... É hidromel, cara. Mas não é. Assim... Quem tomou hidromel sabe que isso não é vinho, cara. Hidromel não é vinho e não é cerveja. É uma outra bebida, galera. Confia em mim. É uma outra bebida. É uma outra bebida. Ela, olha, desde o momento de você colocar na boca, ao momento de você sentir, e ao momento de você sentir o álcool, e por assim dizer, e a percepção alcoólica e os efeitos dados pelo hidromel, ele não vai lembrar cerveja, ele não vai lembrar o vinho. Ele não vai lembrar um destilado. E nem no The Day After, tá, galera? O The Day After é completamente diferente. Tá? A ressaca é completamente diferente, pelo menos comigo e com a maioria dos meus amigos produtores de hidromel, tá, galera? É verdade, então, é verdade. A quantidade maior, dependendo do estilo, como eu falei, é do vinho, tá bom? Me alonguei um pouquinho, mas aqui a gente fala com paixão, galera. Quando a gente fala com paixão trem, não tem jeito, não tem que segurar a gente. Falou, galera? Hidromel é fã. É um mundo sem volta. Excelente, excelente, Omu. Ficou ótimo, cara. Porque quando a gente usa a expressão vinho, né, ela ajuda a dar uma ideia justamente porque tem essa tradição, vinho dessa fruta, vinho de outra fruta e tal, né? Mas é uma bebida única, tem a sua própria personalidade, tem as suas diferenças, né? E o que falta, na verdade, é ela se popularizar o suficiente para as pessoas perceberem que é uma bebida que tem suas próprias características. Um adendo aí, eu estou vendo aí atrás uma certa taça de 2017, aí, um troféu. Opa, na sua estante. É ele mesmo. Esse mesmo. E não só esses. Se você olhar aqui no meu ombro, aqui eu acho que você reconhece esse hidromel, que é de Cambuci. Saca? De um parça. De um cara que eu conheço, que diz que parece um vocalista que já se foi do rock. Não fala que vai cair o celular. Por isso que eu não falei o nome. Não, mas aqui, quando eu puder, eu vou abrir esse cara aqui, ó. Então, eu lembro da acidez dele, hein, cara? Tem que abrir logo. Mas a acidez ajuda no prazo de validade, né? Então, ele vai decaindo, né? Ele vai diminuindo. Sim. O alcoólico, o tânico e o corpo ajudam na longevidade dos vinhos, principalmente, tá? Nos hidroméis, ele pode dar pepino, inclusive hidromel com café. Para quem não conhece, Mitglin de café é muito bom, tá? Vai café também no hidromel. Ele tem prazo de validade, cara. 4 anos, no máximo, ele começa a oxidar. Agora, desse troféu que você tem aqui, ó, eu tenho o menorzinho, tá? O seu de primeiro lugar, mas o meu é de terceiro, viu, galera? O Paulo eu bati na trave. A gente tava ali na disputa, foi legal pra caramba, cara. Foi demais. Meu primeiro torneio, né? Galera, foi o primeiro torneio brasileiro de hidromel, exclusivo de hidromel, tá? Isso é verdade. Como nós somos a primeira associação brasileira, né? Agora brasileira, antes era só paulista, agora é brasileira de hidromel, regularizada agora, no qual o Paulo Camilo aqui, nosso tesoureiro, ele não falou, mas ele é tesoureiro, tá? A gente não pega enrosco sozinho, né? Opa, com certeza. Afunda com alguém, ou sobe com alguém. Nós também fizemos o primeiro concurso brasileiro de hidromel, cara. Então, estamos juntos aí nessa. Paulo, vamos embora lá falar sobre hidromel. Vamos entender hidromel. Vambora. Mas só para deixar claro também, né? Lembrando que a organização foi do nosso querido Greg, né? Professor da USP lá de Ribeirão Preto e grande hidromeleiro também. E
o escritor do livro, de um livro pesado mesmo, sobre hidromel. 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 É isso aí. Hidromel. É o hidromel. Para quem quiser lá, depois o Paulo aí compartilha também, a gente já compartilhou, pode procurar no nosso perfil aí, no nossa time também, inclusive, mas quem quiser anotar agora é www.mibrug, com 2 Es, Brug, com G, mudo.site. E lá você vai ter uma degustação do livro do Greg, tá? E você vai poder adquirir o livro digital, só digital, hein, galera? São mais de 500 páginas, mais de 500 referências, e eu tive o prazer e a honra de ajudar na revisão desse livro, cara. É fantástico. Para quem quer começar a produção, para quem quer começar agora a produção, para quem já está produzindo, para quem quer conhecer mais hidromel, vale para todo mundo, galera. Vai lá que vale a pena mesmo, galera. Vai lá. Ó, só para adiantar, o Greg vai aparecer aqui na live do dia 5/9, tá? Vai estar aqui com a gente para falar sobre aditivos, a química do hidromel, e nós vamos falar também um pouco sobre o livro. Manda a programação inteira para a galera aí. Opa, tá compartilhado na minha timeline, tá lá. Beleza, então já entra lá, daqui a pouquinho, acabando aqui, já vê lá. Tem cara bom pra caramba, o Pompeio, o Bonetti. Isso, vai ter grandes nomes aí. E se der tudo certo, se o Odin quiser aí, a gente tem mais gente pela frente aí. Bora lá. Com certeza. Então vamos lá. Bom, então falamos sobre as características do hidromel, que ele seria mais próximo da cerveja, do vinho, ou, na verdade, ele é o hidromel, né? Então, para a próxima questão é o seguinte, já que no mundo do vinho, nós temos as chamadas castas, né, de uvas, então você tem Pinot Noir, Chardonnay, você tem a Cabernet Sauvignon, Cabernet Blanc, enfim, uma série de uvas diferentes. Essas uvas, né, elas vão entregar, cada uma delas vai entregar um vinho dependendo da geografia onde ela se localiza, se é na Europa, se é na América do Sul, se é no Hemisfério Norte, e por aí vai, que é uma série de características que são tanto climáticas quanto geológicas que podemos chamar, né, de terroir. Então, se a gente pegar, por exemplo, um Merlot francês e um Merlot, né, aqui da América do Sul, da Argentina, por exemplo, nós vamos ter, né, característica, é a mesma uva, mas com características, né, diferentes, falando de forma bem breve. E sabendo de onde que é essa uva, sabendo qual uva, de onde que é, e tendo uma noção dos processos de produção, nós sabemos mais ou menos o que uma garrafa do vinho daquela uva vai entregar para a gente. A pergunta é o seguinte: a semelhança do vinho, o tipo de mel também é um indicativo? E outra coisa, mel tem terroir? A gente pode falar dessa maneira? Claro. Então, lembrando que o terroir é uma palavra francesa que denomina não só os aspectos climáticos, ambientais, meio ambiente, plantio, colheita, climáticos, como os aspectos humanos também. A forma que o ser humano trata, aí já não entrando no biodinâmico, tá? Mas que trata da uva. Sim, então para o mel também tem isso. Na minha reles opinião, tem sim. Claro que tem. Porque veja bem, cara, o mel da mantiqueira, como o nosso grande amigo também, Cadu, sempre enfatizia, o Cadu da Zamit Hidroméis, tá? Salve para você, Cadu. Se você não está aí online, que apareça em breve ou escute depois. Ele é do Rio de Janeiro, mas a produção dele é da Serra da Mantiqueira, de Queluz. Então, o silvestre dele, vamos raciocinar juntos, é igual ao meu silvestre aqui da região do ABC, certo? Da região de Bauru ou da Serra do Mar, onde eu vivo aqui? Não, negativo. Por que não? Porque as floradas, as plantas da onde as abelhas obtêm o pólen e que produzem o mel, para quem não sabe, são as abelhas que fazem o mel, então é a origem animal, tá bom? Através de um processo biológico delas, ou seja, elas regurgitam e voltam a utilizar ele, enfim,
de várias formas, depende do tipo de abelha. Não estou falando de apis, que é a abelha africanizada, europeia africanizada, nem da nossa querida ASF, da indígena, tá? Cada um tem um processo diferente, mas são bem similares. Mas Só um voltando, parênteses, Mu. Pois não. Só para o pessoal saber, ASF é a sigla para abelhas sem ferrão, que são as abelhas nativas nossas aqui do Brasil. Então, independente de qual é a abelha, tá? A meloponina ou a Apis mellifera, elas têm esse processo. Mas tem que obter o quê? O pólen das flores, tá? Ok? Então, as floradas são diferenciadas em cada região. Estávamos conversando hoje mesmo, né, Paulo, sobre o mel que o Paulo tem, que é o mel de abacate, né, cara? Um mel de abacate, não dele, que ele obteve, o mel de abacate, que é uma florada muito rápida. Então, para quem não sabe, primeiro vem a florada, depois vem o fruto. Então, a flor é antecessora do fruto. Então, se o fruto tem um pomo muito grande, depende de uma variação. Mas, enfim, as floradas são floradas rápidas, que a abelha tem que rapidamente fazer esse mel, por assim dizer, tá, para tê-lo. Então, os terroirs, por assim dizer, se existe esse plural em português, no francês, são diferentes, sim, e nós podemos ter do mesmo silvestre daqui, de outra região do Brasil, são diferentes os terroirs. E, consequentemente, a água também é um terroir. Não esquecemos da água, né? A forma que, queira ou não queira, estamos falando de hidromel, mas o hidro vem antes do mel. Então, na maioria das receitas, com exceção dos Pinets, dos Sizers e de outros que podem ter uma porcentagem menor de água, a maioria é mais água do que mel. Tá? O mel é um aditivo fermentável com a levedura para virar o álcool, né? E fermentar aquela bebida. Ok? Beleza? Show de bola. Show de bola. É por aí. Então, temos sim um terroir e variadíssimo no Brasil, né? O Hemisfério Sul tem primeiro que aqui é o paraíso de frutas, a região tropical, semitropical. Então, onde tem fruta, tem que ter flor antes. Onde tem flor antes, tem abelha antes. Onde tem abelha antes, tem mel. Então, e além disso, das africanizadas. Por que africanizadas? Para quem não sabe. Trouxeram para o Brasil as europeias, as abelhas europeias, mas a abelha europeia, ela produzia pouco, tá? E, se eu não me engano, na década de 1950, se eu não me engano, um pesquisador trouxe, então, uma africana, uma abelha africana que produzia muito mais mel, produção muito maior, mas era mais agressiva. O que aconteceu? Lógico, a abelha africana fugiu e miscigenou, cruzou, né, com a abelha europeia. Então, hoje a gente fala que é europeia africanizada. Então, a maioria delas são abelhas até mansas, com ferrão mais mansas, que produzem bastante mel. Mas depende da região que você está. Então, legal é isso. Cara, a gente foi naquele encontro, cara, a gente tomava mel, hidroméis, com silvestres, idênticos na forma de fermentação, idênticos na graduação alcoólica e completamente diferentes. Perfil totalmente diferente. Depende da mão do fermentador, depende da mão do produtor, depende da levedura utilizada, depende de uma série de fatores. Para quem pensa que hidromel é só uma coisinha, ou a bebida viking, ou a bebida nórdica, está completamente errado, porque primeiro que a bebida é muito mais antiga do que vocês podem imaginar. O Paulo é historiador do nosso boletim da PH, cara, ele escreve muito bem sobre isso, e quem não conhece, procure saber. Nosso boletim da PH está disponível lá no Facebook, está disponível para vocês procurarem, e a gente bota o link depois para vocês aí. Demorou. Bom, bora lá, Paulão. Excelente. Mu. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Mu, quando a gente fala sobre... Já que nós fizemos uma comparação, né, do hidromel, né, com o vinho, né, nós vemos que o hidromel é uma bebida única. Apesar disso, tem muita coisa que acaba sendo semelhante entre os dois, no que diz respeito a técnicas de fermentação, a maneira de servir, e em alguns aspectos, no entorno da bebida, não a bebida em si, mas no entorno da bebida tem alguns aspectos que dá para aproveitar do mundo do vinho e usar para o hidromel, né? Como, por exemplo, a temperatura de serviço, né?
a temperatura em que nós vamos servir o hidromel se assemelha também, né, às temperaturas de serviço do vinho. E, assim, como o hidromel ele acaba sendo mais conhecido no meio homebrew, que se aproxima mais do pessoal da cerveja, mais do pessoal da cidra, que inclusive a definição mais conhecida, né, documentada assim, né, escrita e conhecida dos estilos de hidromel é pelo BJCP, que o Mu já disse. A pergunta é o seguinte: o hidromel, ele pode ser uma bebida sofisticada, assim como o vinho? E, na mesma pergunta, ele também pode ser uma bebida, ao mesmo tempo que é uma bebida que pode ou não ser uma bebida sofisticada, ele pode também ser uma bebida fácil de beber e que pode cair no gosto comum do brasileiro, por exemplo? Sim, Paulo, ela pode sim, o hidromel pode ser uma bebida sofisticada sim. Tá? Ela não precisa ser uma bebida tão rústica, como eu já falei anteriormente, e ela também não precisa ter afetações, tá? Não precisa também ter afetações, como o vinho também não, tá? Se me permite fazer um pequeno merchan, eu desenvolvi um curso numa plataforma online, um curso online pago, obviamente, são técnicas de degustação de vinhos e hidroméis. Por que eu unifiquei os dois? Primeiro, porque é o seguinte, cara, é muito parecido e eu quero sugerir justamente isso para vocês que estão aí online, para vocês que gostam de um vinho, para vocês que gostam do hidromel, mas tem dúvidas, como beber, né? Como beber o hidromel? Como é que eu bebo o hidromel, né? Ele pode ser sofisticado? Pode! A gente está caminhando para o lance de ter o sommelier de hidromel, tá? Estamos caminhando bem próximos, diga-se de passagem, pode ser um projeto da PH em breve, formação de sommeliers de hidromel, a partir do momento que eles caiam realmente no gosto, não precisa ser tão requintado assim, sendo que o vinho também não caiu já, né? Deveria ter caído já no gosto do brasileiro, na mesa do brasileiro. Ele não caiu, infelizmente, né? A lance do homebrew é sim, claro, cara, a cerveja é a paixão nacional junto com a cachaça, não há dúvidas disso. É a questão do clima brasileiro, a questão por que não dizer o terroir brasileiro, né? O clima brasileiro lembra a cerveja, cara, uma coisa refrescante. Mas veja bem, cara, você já ouviu falar de espumante, cara? Espumante não é um vinho simplesinho para você tomar só no final do ano. E não pensa que ele pode ser só docinho de um jeito só. O hidromel também, cara, não precisa ser flat, não precisa só tranquilo. Ele pode ser carbonatado. Tem nossos brothers aí do Rio de Janeiro que fazem hidroméis lupulados, carbonatados, refrescantes, maravilhosos, cara. O pessoal do Sul tá fazendo ótimos espumantes de hidromel super legais, com graduação alcoólica legal, cara. Já falei, esse lance que espumante é bebida de mulher grávida, é babaquice de quem não sabe beber. Tá, galera? Aprenda. Excelente. Então, veja. Cara, dá para ser requintado, dá para ser refrescante, dá para você tomar na beira de uma piscina, na praia. Você pode tomar hidromel em qualquer lugar que você quiser. Quer um jantar romântico e tomar hidromel? Tem hidromel para isso. Tá? Como tem vinho para isso também. E sem frescura, galera. Então lá no curso eu dou uma catracada um pouco nisso, tá, galera? Para quem quiser, pode entrar aqui no Espíritos Montes, já tem o link aqui em cima. Vocês entram no Espíritos Montes, tem o linkzinho, tá lá, curso de degustação, técnica de degustação de vinhos e hidroméis. Clica lá, vocês vão saber o valor. São mais de 3 horas de vídeo desse chat que está falando aqui com vocês, apostila exclusiva. E, além de tudo, um grupo que eu vou tirar todas as dúvidas que vocês quiserem pelo Telegram, tá? Por 1 ano, vocês vão ter toda a assessoria que vocês quiserem, beleza? Mas aí, de qualquer forma, eu não estou aparecendo, estou dizendo que eu não estou aparecendo, o mundo não está aparecendo, eu sumi. Mas Paulo, capaz que isso daí poupou as travadas, né? O Rick Storm aqui é Paula Henrique também, viu, Paulo? Viu, Camilo? Bom, beleza. Mas é isso, tá bom? Beleza, galera? Então ele pode ser requintado, sim.
Depois vocês entram lá na fanpage Espíritos Montes, segue ele também, que é uma fanpage muito da hora também, muito bacana, Obrigado. sobre hidromel, sobre vinho, e dê uma conferida no curso do nosso Romualdo Juliá. Bom, então, sensacional, Mu. Nós avançamos bem aqui. Acho que vai dar para a gente fazer todas as perguntas que estão programadas aqui para a live. Então, vamos lá. Bom, então, com tantas características, né, que você colocou sobre o hidromel, com tantas variáveis que é possível, né, se obter do hidromel bem feito, que dica que você daria para quem não conhece hidromel, ao comprar o hidromel, que dica que você daria para a pessoa que quer buscar elementos, né, que quer apreciar, né, quer usar quer usar o seu palato para degustar o hidromel, para desvendar o que tem naquela bebida, que elementos que ele deve procurar nesse hidromel para ter uma noção mais, digamos, mais completa da bebida que ele vai consumir? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, né? Onde beber o hidromel, né? Em que recipiente é legal beber hidromel? Essa é a próxima pergunta, viu? Ah, é? Ah, cara. Mas vamos lá. Que elementos... Vamos lá. Os primeiros elementos são elementos... Primeiro, o visual, tá, galera? O visual do seu hidromel, lógico, aqui no momento, né, eu não estou com hidromel, tá bom? Deixa eu só baixar aqui, porque as comentários estão subindo, estou funcionando aqui embaixo. Bom, aqui eu estou com um vinho nesse momento, tá? Só mostrar para vocês, não estou fazendo promo, não ganho nada com isso. É um vinho rosé. Dá para ver aí? Não dá, tá sem imagem. E agora? Ah, Também sumiu? não. Não carregou a imagem. Na verdade, ela está só quase carregando. E agora? Não, Também não, não. não. Não, só aparece a sua voz. Eu acho que ele não carregou junto. Beleza. Só que o bom é que não cortou mais, né? A sua voz não cortou mais. Bom, pelo menos a voz não cortou, né? Menos mal, né? Aí eu poderia cantar aí esses peidos para todo mundo, mas tudo bem. Vamos lá. Eu estou tomando aqui, por exemplo. Quando voltar, me avisa. Quando voltar, me avisa. Se voltar, senão a gente dá uma puxadinha e puxa de novo, se vocês quiserem. Tá bom? É só mandar aí. Eu estou aqui tomando um vinho rosé agora nesse momento, então esse vinho rosé, o que ele tem? Tem características de um vinho tinto, que nós dizemos do rosé, o que ele é? Um aroma de tinto e uma alma de branco, cara. Então, para quem não sabe, né, o rosé não é bebida de mulher grávida, não é bebida de mulher. Ele é um vinho que foi retirado da casca antes. A casca da uva foi retirada antes de pegar o tanino e antes de pegar a cor do vinho. Ok? Voltou aí, Paulo, para poder mostrar rapidão? Não voltou, tá? Ainda só tá carregando só. Quer que eu saia e volte? Cara, vamos fazer o seguinte, vamos dar a sequência aqui e aí depois a gente faz esse esquema. Tá bom. Beleza, porque aí eu teria coisas para mostrar, que eu trouxe algumas coisinhas para vocês aqui. Tá bom? De qualquer forma, é o seguinte, galera, vocês estão escutando o áudio aí, o hidromel ele tem que ter um clarificado primeiramente, beleza? Na minha regra, opinião de produtor, e preservando a qualidade da saúde de quem está bebendo, porque você não sabe se o hidromel turvo, ele acabou a fermentação ou não, tá? A primeira coisa, para ser bem claro aí, não estou contradizendo ninguém que gosta de hidromel rústico, um hidromel viking, um hidromel medieval, eu já escutei até outras coisas com relação medieval, mas eu estou só querendo dizer para vocês que o hidromel totalmente clarificado significa que a fermentação dele acabou completamente e você não vai ter problemas da saúde. Então isso é muito importante, tá? As leveduras, diferentemente da cerveja, elas têm que estar completamente
acabado seu trabalho, mortas, por assim dizer, tá bom? Então ele tem que ter clarificado, porque ele teve um tempo de maturação, o produtor teu, provavelmente não, ele teve um esmero em cuidar da produção, em deixar ele clarificar até o final. O segundo aspecto, no nariz. O que no nariz? Como o Paulo está tomando sua água, da mesma forma agora, você fará a mesma posição, já que vocês estão me vendo, põe de novo a taça no nariz. Da mesma forma, 45 graus com relação ao nariz. E cheira o seu hidromel. Seu hidromel não deve ter cheiro de mel cru. Jamais. O que no vinho seria de suco de uva. Tá? O suco de uva, no Brasil, é permitido fazer vinhos de uvas não viníferas, as uvas de mesa. Aí tem aquele cheirão de suco de uva, beleza, galera? Então, vinho bom, o vinho de garrafão, por exemplo, ele tem cheiro de suco de uva. Ah, é docinho, é legal, mas não é de uva vinífera, beleza? No hidromel, ele não pode ter cheiro de mel cru. Sim, mel fermentado, um aroma de mel suave, delicado, delicioso, ou de acordo com o que a galera colocou no rótulo. Por exemplo, o hidromel de café. Ele vai ter que ter cheiro de mel e café. Ah, eu coloquei, vamos supor, morangos, frutas vermelhas. Mel mais frutas vermelhas. Ah, é um bragô, ele vai malte, ele vai lúpulo. Então, ele vai ter que ter malte, lúpulo, né, o dependendo do lúpulo que você utilizou na dry hop, da forma que você quis fazer o seu lúpulo, mais mel, ok? E lógico, o álcool não pode ser muito alto. Por último, na boca, o álcool não pode queimar sua boca, ele vai ter que repetir aqueles aromas descritos no rótulo ou esperado na boca ou no nariz, tá bom, galera? E por último, ser super agradável e equilibrado com relação à acidez e álcool e dá prazer a você. Essencialmente, dá prazer a você. Cara, não adianta você tomar uma bebida que seja amarga, ruim pra cacete e, cara, é ruim, mas eu fiquei louco. Cara, pra que isso, cara? Então, porra, não tem motivo de você usar isso. É sadomasoquismo. Vamos usar o palato, né, pra identificar as coisas, né? As coisas, cara. Vamos ficar um pouquinho doido? Vamos? Mas vamos ter prazer com isso? Cara, pô, não tem coisa melhor, né, cara? Calma lá. Existem formas e formas. Aquela cachaça que arde pra cacete, mas deixa doido. Que adianta, galera? Tem que ter paladar. Cachaça também tem paladar, tem aroma, tem um monte de coisa legal, cara, tá? Então, vamos devagar aí. E lembrando que hidromel não é pinga com mel, tá? E não vai ter que ter aquele cachação forte, nem pensar, tá? Nem jurupinga, né? Não, nem jurupinga. Nem nada parecido. Show de bola, show de bola. Sensacional. Saio e volto rapidão? Dá tempo? Cara, deixa eu dar uma olhada aqui. Temos mais 10 minutos, Mu. Dá sim, vambora. Dá tempo? Trouxe então, umas coisas para vocês verem aqui, rapidão. 5 minutinhos, 2 minutinhos, galera. Saindo. Vai lá. Bom, pessoal, o Mu vai trazer vai mostrar algumas coisas, né, aí pra gente. E enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta, né, sobre o hidromel, opa, ele voltou. Só perguntar aqui no chat. Se alguém tiver alguma dúvida. E aí, voltei? Ah, agora voltou. Beleza. Galera, então é o seguinte, eu vou ser direto e reto com vocês. Horn. Pode ou não pode? Pode. Você pode beber o que você quiser. Mas exatamente. Você pode beber o que você quiser, mas você vai ver a cor do seu hidromel? Você não. vai ver a transparência do seu hidromel? Você vai ver a qualidade do seu hidromel? Aí é que tá, galera. Você pode beber em qualquer copo você quiser. Tá? Você pode beber, por exemplo, uma caneca que é muito... Esse aqui é da Oak Beer, ó. Ó, Paulão. Oi. Esse aqui é da Oak House, ó, do Ivanzão lá, aqui de Sampa, de acrílico. Pode beber? Pode beber. Certo? Só que você não vai... Inclusive, vou aproveitar, Mu. Vou aproveitar. Tomar um shotinho. Um shotzinho de hidromel. Esse aqui da rua, 24 horas. Um salve aí para o Henrique
Hertel, e para o nosso amigo também, Thiago Kavinski, lá de Curitiba. Falou para a galera toda de Curitiba, Um abraço Henrique. aí Tá pro Henrique e pro Thiago também. Grandes também. hidromeleiros. Próximo, ó, todos os hidromeleiros lá, tá? Um shotzinho pode ser utilizado. Olha só que eu trouxe também. E uma cassinha azul, hein? Só que aqui tem um probleminha. Eu não vou ver a cor do meu hidromel como horn, como chifre, eu também não vou ver. Da mesma coisa, esta bela e maravilhosa de cerveja tradicionalíssima de 1978. Tá? Você não vai ver a cor do seu hidromel, você não vai comparar ele, se ele está bom ou não, se ele foi clarificado ou não, galera. E, Paulo, você queria mostrar alguma coisa? Mostre, por gentileza. Antes de mostrar, só queria falar, o Gerardo aqui, ele perguntou sobre técnica de clarificação. Só aguarda um minutinho que nós vamos falar sobre isso daí. Eu queria mostrar isso daqui, que é a taça ISO, que é uma taça usada para competição, né? Que o pessoal usa muito para fazer avaliação de bebidas em concursos, né? Por ter essa transparência, ter um formato. Isso é taça ISO para cerveja, tá? Para cerveja, né? Mas dá para usar também para hidromel para fazer avaliação, né? Essa aqui é de vinho, tá? Então, assim como essa, né? Isso. Tá vendo? Essa daí não é de água. Veja bem. Não, essa aqui é de vinho, mas estou bebendo água. Por que isso? Ela tem aqui na lateral, tá? Para quem não conhece aqui, ó, a base, a haste, onde eu segurando e o bojo, tá bom? Ela tem uma condição de girar ela desta forma aqui, ó, e você poder cheirar ela e sentir os aromas disponíveis na sua bebida. No qual, por exemplo, uma taça menor, Paulo, como a sua, o nariz um pouco ítalo, que nem o meu, já fica um pouco complicado de se colocar. Tá? Inclusive, para o pessoal que gosta de espumante, aí, que gosta daquela tacinha flute, a taça flute, ela não é recomendada e já está saindo de moda utilizar a taça flute para espumantes, tá? Vulgo champanhe. Lembrando que champanhe, só aquele espumante produzido na região de Pernay, no norte da França, tá bom, galera? Então, aquela flutezinha não cai bem, por quê? O seu nariz, voltando aqui, ó, não entra dentro. Ele precisa entrar dentro da sua taça para você sentir todos os paladares. Não adianta você colocar pontinha ou metadinha, tá? Então, uma taça ISO pequena, essa de beija, certo, Paulão? Como? Paulo? Você está na escuta? Tá cortando. E aí? Então, eu não sei se você está escutando ou não, porque está dizendo que está legal. Bom, enfim, a taça ISO mesmo, cara, pequenininha, ela não vai realmente te trazer todos os aromas necessários, tá? Porque não dá para encaixar Exatamente. O nariz. Tá? Dessa forma. Não, beleza. Ô, Mu, para encerrar aqui, porque nós temos mais 5 minutos. Manda. Você falando sobre as taças, já respondeu a questão seguinte, né? Que o hidromel ele é muito associado à cultura viking, e os vikings bebiam muito em chifres, né? Então, uma taça seria bem mais adequado para estar identificando e etc. Mas só para antes isso, mas só antes... licença. Pois não. Eles bebiam em chifre porque eles não tinham outra forma de beber. Sim. Tá, galera? Então, lógico, cara. Já era, bem dizer, um recipiente pronto, né? Da natureza, né? Assim como os índios usavam uma cabaça cortada para tomar. Uma cabaça cortada, galera! Né? Tá entendendo? O Tocanaíra, entendeu? Então, galera, não critico, tá, os renascentistas. Só que nós já estamos com se você quer fazer uma análise técnica, seu hidromel, seu vinho, então nós vamos ter que pegar os vinhos, por exemplo, vamos engarrafar onde? Em ânforas.
A pergunta é essa, né? Então a gente evoluiu. Exato. Não estou criticando os renascentistas. Querem tomar no seu Horn? Tá aqui o Horn, eu mostrei, eu tenho aqui. Quer tomar na sua caneca? Toma. Mas você quer analisar um vinho, quer analisar um hidromel? Analise da forma correta, galera. Tá? Não custa nada. Não, e não é tão outra, cara, né? Não é nenhuma crítica em si, mas só deixar um pouco esclarecido o seguinte, tem muito, eu já vi muito comentário pessoal falando que mas na época dos vikings, mas na Idade Média, não sei o quê. Gente, a gente precisa entender o seguinte, você bebe, produz o hidromel por sua conta e risco, mas você tem que entender o seguinte, na Idade Média, o pessoal não tinha nem banheiro em casa, fazia suas necessidades em baldes e jogavam pela janela. Olha a mãozinha limpando. Exatamente. Na época dos vikings, a história era bem diferente. Nós não temos nem adaptação para não morrer, né, de desinteria com o nível de higiene que eles tinham na época. Então, vamos pegar um pouco leve com relação a isso, né? E mais, só para dar uma cortada, quem fala que hidromel rústico ou hidromel turvo, que as de clarificação existem há muito tempo. Tá? Técnica de clarificação existe há muito tempo. Está escutando, Paulo? Inclusive, é até interessante que você tocou nesse ponto, né, que técnica de clarificação existe há um bom tempo, e respondendo o Gerardo aí sobre técnica de clarificação, você pode usar o tempo como técnica de clarificação, terminada a fermentação, deixa ele descansando e por decantação, né, com o tempo, né, você pode obter a clarificação, ou você pode fazer uso de substâncias, como por exemplo a argila enológica, chamada bentonita, ou fazer outros tipos de substâncias, como por exemplo o chamado biofine, que é uma substância de origem animal, que vai ajudar, né, a pegar essas partículas de suspensão que causa a turbidez e arrastar para o fundo, né, e acelera a decantação. Então vamos lá, para poder... Gelatina, clara de ovo, tem várias técnicas para utilizar, né? O próprio cold crash, que nada mais é de você abaixar a temperatura do seu fermentador até próximo a 0 graus. Desculpa interromper, Mu. Chegamos ao final, falta 15 segundos. Já acabou. A live foi muito boa, tá? Cara, obrigado mesmo pela participação, desculpa te cortar, obrigado pela participação de todos.